Momento Saúde no ar. É hora de você participar aqui com a gente, mandar as suas dúvidas para o médico infectologista 16997237684. Prazer receber aqui Dr. Lucas Agra, médico infectologista. Doutor, muitíssimo obrigado pela presença aqui. Doutor, estamos aí, nesse período chuvoso, né? Então chove, vem o calor e aí a dengue aparece. Como é que a gente pode evitar ser contaminado pela dengue? Doutor, ótima tarde mais uma vez. Muito boa tarde, acho que é um assunto de extrema importância, principalmente para o nosso cenário epidemiológico, para essas condições climáticas também que a gente vem apresentando, vem enfrentando nos últimos anos, né? Um aumento da temperatura, um aumento do calor, consequentemente um aumento muito significativo da chuva. O ano passado, em janeiro, nós tivemos um volume de chuva nunca antes visto e isso vai reverberar na criação, nos criadouros do mosquito da dengue. Então, destruir, combater toda essa estrutura que pode fomentar a criação, os criadouros de mosquito da dengue e nos proteger do mosquito, ou seja, usando roupas, repelente, mas principalmente evitar que esse mosquito cresça, se prolifere, são tarefas fundamentais nossa como coletivo, como comunidade e como sociedade. Doutor Lucas, seguindo nessa linha, pergunta da Maria Aparecida aqui do centro de Ribeirão Preto. A dengue, doutor, ela pode voltar a infectar a mesma pessoa mais de uma vez e por que algumas pessoas têm sintomas mais graves do que outras? Ótima pergunta, né? A dengue ela apresenta 4 sorotipos. Então você pode ser infectado pelo sorotipo 1, pelo sorotipo 2, sorotipo 3 e sorotipo 4. Então você pode ter dengue 4 vezes na vida. Cada vez que você pega a dengue uma segunda vez, a chance dessa dengue ser mais grave é maior. Então, o que diferencia, gente, de ter sintomas ou formas mais graves, mais sintomáticas, muitas vezes ainda não estão muito bem explicadas. O que a gente sabe é que algumas pessoas apresentam respostas mais exacerbadas para essa inflamação que a dengue provoca. Isso é muito claro, muito evidente. Todo mundo conhece alguém em casa que quando está gripado fica mais doente do que quando outra pessoa está gripada. Às vezes, na mesma casa, uma pessoa está gripada, está indo trabalhar, está indo praticar esportes, não para nada, nenhuma atividade, e a outra parece que está muito grave. Isso é muito comum, essa variabilidade da forma como as doenças infecto-contagiosas, especialmente as doenças virais, se comportam nos pacientes. A gente viu isso de uma forma muito clara na Covid-19. Algumas pessoas muito graves, outras pessoas nem tanto. E na dengue também tem isso. Algumas pessoas podem ter sintomas mais exuberantes quando elas tendem a ter mais inflamação. Quase que sempre são crianças, jovens, porque nos outros pacientes em que esses sintomas não são tão agressivos, às vezes o que a pessoa apresenta são evoluções mais desfavoráveis. Doutor, e só para orientar então, a pessoa talvez vai começando a tratar ali em casa mesmo, né? Que momento em que aí sim ela precisa procurar o atendimento médico e até que momento ela consegue ir tratando dessa dengue em casa? O primeiro sinal de uma doença uma doença viral, uma virose como a dengue, que a gente vai ver o paciente apresentando febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, ela aumentar a hidratação e evitar alguns medicamentos. Antes de pensar no que tomar, é muito importante que as pessoas saibam o que não pode tomar nesse momento. Não pode tomar anti-inflamatório porque aumenta a chance, o risco de ter sangramento. Então, essa é a primeira mensagem. Ela pode tomar dipirona, paracetamol, para poder controlar um pouco os sintomas da dengue. Se esse quadro persiste, se esse quadro se agrava, se a pessoa começa a ficar mais prostrada, se os sintomas se tornam muito exuberantes, se tornam incapacitantes para o cotidiano desse paciente, é importante que ele procure atendimento médico. Assim como também é importante para que as pessoas que se encontram dentro de uma zona de risco para a evolução desfavorável também seja triado, também seja classificado, que seja no posto de saúde, que seja na teleconsulta, que seja em qualquer posto de triagem, mas que ela seja classificada como uma forma mais leve, uma forma mais branda da dengue. Por exemplo, uma pessoa, um extremo de idade, uma pessoa com 70, 80 anos, um idoso, uma criança muito pequena, alguém que já tem uma doença mais grave que possa ser agravado pela dengue. Então, essa população precisa ter um alerta maior.
Pergunta da Paula de Ribeirão Preto agora, doutor. Ela quer saber sobre esse vírus, o Nipah, que está circulando lá na Índia. Ela está bem preocupada, ela está citando aqui, né? Vem o carnaval por aí, pode acontecer como aconteceu com o coronavírus, com a Covid-19, doutor? Vamos esclarecer alguns mitos em relação a isso. Acho que é importante mesmo e eu admiro muito o trabalho do jornalismo, até para poder trazer um pouco de tranquilidade para a população nesse sentido, né? O Nipah vírus é um vírus já antigo, já conhecido e ele está muito localizado numa região bem clara da Índia e alguns outros países ao redor. Ela está bem restrita ali porque a sua fonte de transmissão é o morcego infectado. Para a pessoa adquirir o Nipah vírus, ela precisa ter contato com esse morcego ou com as frutas que esse morcego por acaso tenha tido contato. Então, ela restringe um pouco mais a transmissibilidade. Outra coisa, ela não é transmitida como a Covid, como a influenza, como outros vírus respiratórios, que aí a pessoa tem o contato e acaba disseminando por todo mundo. Além disso, ela é muito menos transmissível, ela chega a ser 15, 20 vezes menos transmissível que a Covid-19. Ou seja, o potencial de disseminação dela é muito lento. Para você passar de uma pessoa para outra, você precisa ter contato com secreções. Então, esse contato íntimo, quase quem exclusivamente teve lá onde está acontecendo o surto, são médicos e enfermeiros que acabaram, inclusive, indo a óbito. Porque a letalidade desse Nipah vírus é muito alta. 70%, 80% das pessoas que estão infectadas acabam evoluindo para óbito. Quando um vírus tem esse tipo de comportamento de matar uma grande parte das pessoas que estão doentes, a capacidade desse vírus se espalhar é muito pequena, porque ela acaba matando todos os seus hospedeiros. Resumo, fiquem tranquilos, o Nipah vírus pouco provavelmente chegará até a nossa região, mesmo com o carnaval vindo aí. No carnaval, a gente precisa voltar a cuidar das mesmas doenças que a gente já vem cuidando nos últimos anos, né? Da Covid-19, da influenza, de outras doenças respiratórias, das infecções sexualmente transmissíveis, principalmente, e da dengue que vai estar por aí. Doutor, o Santos de Pontal perguntando por que algumas pessoas ficam ali toda empolada quando são picadas por pernilongo, por exemplo. É uma reação alérgica, doutor? Perfeito, é isso mesmo, né? Algumas pessoas elas têm uma alergia à picadura do mosquito e naquele local fica ali uma pápula, um localzinho mais elevado que coça bastante porque tem liberação de algumas substâncias e algumas pessoas têm tendência a terem mais alergia. São as pessoas que ficam mais, têm rinite, têm alergia. Essas pessoas quando sofrem esse tipo de picadura, acaba se incomodando mais com a doença, com o desconforto da picadura. Mas não tem relação nenhuma como a pessoa vai se comportar se naquela picadura tiver também a infecção pelo vírus da dengue. Pergunta do Enzo de Ribeirão Preto, doutor, dizendo aqui que pratica esportes na areia e pergunta sobre bicho geográfico. O que precisa ser feito para eliminar esse parasita, doutor? O bicho geográfico, ele geralmente acaba sendo infectado. A pessoa acaba sendo infectada ali por uma areia contaminada, geralmente nas fezes de alguns animais, ele acaba dejetando ali e você tem um contato, né? Então, o que é importante é cercar o local onde você pratica esse esporte para que animais não tenham acesso, não defequem naquela areia, aquela areia esteja sempre limpa. Isso é o mais fundamental para que você possa praticar atividade física em segurança numa caixa de areia. A Rosana do Jardim São Luís, em Ribeirão, dizendo que o SUS não vai aplicar a vacina contra a dengue para quem tem mais de 60 anos quando essa aplicação for ampliada, né, doutor? É claro. Mas clínicas particulares estão aplicando acima dessa faixa etária. Ela gostaria, então, de saber o porquê dessa diferenciação. Na verdade, a vacina ela não está indicada para a população acima de 60 anos, mesmo na rede privada. No SUS, a gente distribui a vacina entre os 10 e os 14 anos, porque é uma população que a gente viu estatisticamente que teve maior taxa de complicação, uma maior taxa de evolução para óbito. É uma população que às vezes a gente tem mais dificuldade para medir os parâmetros, de saber como está evoluindo. Então, essa população específica de 10 a 14 anos que tem sido contemplada pela vacina no SUS. A outra população que vai ali de 15 até 60 anos, essa população
pode ter acesso através da rede privada, porque a gente ainda não tem um contingente de vacina para vacinar toda a nossa população. Então, este é o grande problema e é por isso que no SUS a gente está disponibilizando para essa faixa de risco mais restrito, mas que as pessoas podem adquirir na rede privada para essa outra faixa etária. Doutor, a gente percebe o quanto o pessoal fica se interessado quando a gente fala de dengue. A pergunta agora da Isabel da Vila Virgínia, dizendo que já teve dengue 3 vezes, a última foi hemorrágica, ela tem 59 anos. O senhor já respondeu que essa vacina ainda não está disponibilizada no SUS, né? Mas se ela tem 59, seria viável talvez então ela tomar essa vacina na rede particular para prevenir? Porque ela encerra dizendo, ela corre risco se ela pegar dengue novamente, doutor? Ela tem risco, como eu disse anteriormente, de ter 4 vezes a dengue, para o sorotipo 1, 2, 3 e 4. Se ela já teve 3 vezes, falta uma vez para ainda fechar todas as dengues, né? A indicação da vacina, ela sempre vai ser uma medida essencial. Se tem algo que nos permitiu viver hoje com uma maior longevidade, com uma maior qualidade de vida, se tem algo que fez com que a gente parasse de morrer aos 30, aos 40 anos, como séculos atrás, graças à água encanada, água potável e às vacinas. É inexorável que a gente precise das vacinas e que todas as vacinas que estiverem indicadas no calendário, elas devam ser aplicadas. Se não está disponível no SUS, é um investimento que vale muito a pena para que a população procure, mesmo na rede privada, para aumentar o seu grau de confiança, para aumentar a sua proteção, a prevenção contra essas doenças. Doutor, pergunta agora da Márcia do Sumarezinho, existe alguma receitinha caseira para imunidade, para aumentar a imunidade, doutor? E aí? Não existe nenhuma receita caseira para aumentar a imunidade. Inclusive, um alerta muito importante é que esse é um modo que se popularizou muito no meio científico, em clínicas de saúde, de vender saúde através de pílulas, de soros, de imunidade, de vacina. E há quase nenhuma evidência científica que isso funcione de verdade. O que a gente precisa entender é que para ter uma imunidade muito boa, nós temos uma fórmula mágica, que é difícil a gente seguir, mas que eu posso dar a receita para você aqui sobre essa imunidade. Dormir bem, ter uma vida boa, agradável, reduzir o estresse, não fumar, praticar atividades físicas, se alimentar bem, são medidas fundamentais para que a sua imunidade esteja boa, o suficiente para te proteger de várias doenças e te proteger de outras coisas também da vida. É isso aí, pessoal. Vamos cuidar da nossa saúde e especificamente de dengue. A melhor receita ainda é manter o quintal da nossa casa limpo, organizado, né? Agradeço muito a presença do Dr. Lucas Zagra, infectologista aqui em Ribeirão Preto. Um abraço, doutor, e até a próxima oportunidade. Boa tarde.